Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Eu estava com tanta saudade de vocês, gente. Que bom estar aqui e dar continuidade aos nossos vídeos. Eu fiquei um tempinho sem gravar, passei por uma cirurgia, mas eu estou ótima agora. Estou aqui para dar continuidade aos nossos estudos. E hoje nós vamos explorar mais um salmo emocionante e profundo, o Salmo 74. Gente, este salmo é uma oração de lamento, escrito provavelmente durante ou após a destruição de Jerusalém pelos babilônios, em aproximadamente também 586 anos antes de Cristo. Este salmo ele vai expressar dor, confusão, mas também esperança. Ele vai refletir a crise do povo de Deus diante de uma calamidade sem precedentes. Então vamos entender esse contexto histórico, analisar cada versículo e descobrir as lições que Deus quer nos ensinar por meio dele, especialmente nos dias atuais. Então eu convido você a pegar a tua Bíblia, acompanhar comigo, pegar lá um caderno, uma canetinha para anotar algumas coisas, porque quando a gente escreve a gente aprende mais. Mas antes eu convido você a fazer uma oração comigo para que o Espírito Santo venha nos visitar e nos abençoar nesse momento. Então vamos lá. Se você pode, aí onde você estiver, fechar os seus olhos por um tempinho, bem. Se você não pode, não tem problema. Se conecta com o Criador e ouça essa oração. Querido Deus e Pai, eu oro em nome de Jesus, em nome de Yeshua, pedindo que o Senhor se manifeste pela presença do Espírito Santo sobre cada um de nós. Venha despertar o nosso ouvir, venha despertar o nosso ver, o nosso sentir, Senhor, nos dando sabedoria, nos dando entendimento para compreender a Tua palavra. Venha, querido Deus, e renove a nossa mente com o que o Senhor deseja nos ensinar. Estamos aqui com o nosso coração aberto, nos colocamos nas Suas mãos. Venha sobre nós e permaneça, Criador de tudo que és. Nós te amamos, estamos aqui para te adorar, para aprender de ti. Venha nos ensinar, venha Espírito Santo e fique à vontade entre nós. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Vamos lá então? Gente, abre lá no meio da tua Bíblia, que você já vai achar o Salmo. Nossa, eu abri certinho aqui. Hoje nós vamos falar então sobre o Salmo 74. Como eu falei para vocês agorinha há pouco, provavelmente ele pode ter sido escrito após ou durante a destruição ali de Jerusalém, por volta de 586 a.C., quando o rei Nabucodonosor conquistou a cidade, destruindo o templo de Salomão e levando muitos judeus ao cativeiro na Babilônia. Muitos estudiosos atribuem o salmo ao Asaf, que era um líder de louvor, e acreditam que ele viveu esse momento de crise aqui, tá bom? O tema principal, como eu falei, é o sofrimento do povo e a aparência da ausência de Deus diante da destruição e a esperança na intervenção divina. Este salmo ele expressa uma dor coletiva, um clamor por justiça e uma súplica por Deus lembrar de seu povo nesse momento de crise, no momento que eles viveram. Gente, é profundo esse salmo, me ensinou muito e eu desejo que você também aprenda com ele. Vamos então mergulhar em cada trecho
buscando entender seu significado e a aplicação para os dias de hoje. Eu vou iniciar com o versículo 1 e 2. Por que, ó Deus, esta rejeição? Sem fim, esta ardente cólera contra as ovelhas de teus pastos. Lembra-te da comunidade que adquiriste desde a origem, da tribo que reivindicaste como herança, do monte Sião, onde fizeste tua morada. Gente, aqui o salmista, ele está expressando uma sensação de abandono. O povo, ele está se sentindo rejeitado por Deus e questiona porque parece que ele está escondido nessa hora da crise que eles estão vivendo. O salmista, ele se lembra do relacionamento especial de Deus com Israel, com a sua congregação escolhida. Então, esses 2 versículos já vão profundo no que o povo estava sentindo. Então, como que a gente pode aplicar tudo isso nos dias de hoje, gente? Primeira coisa que a gente precisa pensar, em momentos de dor, podemos nos sentir abandonados por Deus. É natural questionar, mas esses questionamentos, eles também podem abrir espaço para uma fé mais profunda. Em nossas dificuldades, nós devemos nos lembrar das promessas e do amor do nosso Deus, do amor de Deus por nós. Sua fidelidade ao longo de toda a história tem que ser lembrada por nós. Nós não podemos esquecer do Deus poderoso que nós temos. E quando nós estamos passando por sofrimentos, por momentos assim de dor, nós não podemos esquecer que é onde Jesus, ele realiza os seus milagres. Então, se você está passando por um momento que está difícil, você está com medo, você está insegura, ou você está sofrendo qualquer tipo de abandono, de rejeição, ou até dificuldades financeiras, ou dentro do seu casamento, dentro da tua família, é um relacionamento, você está vivendo um momento onde Jesus precisa, tudo que Jesus precisa para realizar os seus milagres. Então coloca a tua fé em ação, comece a agir, comece a entregar tudo para Ele, tira das suas mãos e entrega para o Senhor. Versículo 3 e 4. Dirige teus passos para essas eternas ruínas. O inimigo tudo devastou no santuário. Teus adversários rugiram no lugar de tua assembleia. Erigiram seus estandartes como insígnias. Aqui, gente, o salmista, ele clama por atenção, pedindo que Deus olhe para Jerusalém e seu povo. O inimigo aqui, ele é retratado como uma força destrutiva que invadiu um espaço sagrado de Deus, o templo. Então, nós não podemos esquecer que em momentos de crise, nós devemos clamar a Deus com toda a nossa força, confiando que Ele ouve nossos clamores. Quando enfrentamos ataques espirituais ou dificuldades que ameaçam nossa fé, podemos lembrar que Deus está conosco, mesmo em meio ao conflito. Desperte os seus olhos, desperte os seus ouvidos. Versículos 5 e 6. Pareciam homens abrangir o machado em mata espessa, ao despedaçarem todos os entalhos a golpes de machado e malho. A destruição é descrita como uma ação brutal, implacável. A destruição do templo, gente, ela simboliza a perda da presença de Deus e de esperança desse povo aqui. Em algumas batalhas parecem que nós não vamos suportar, não é verdade? Algumas batalhas, elas parecem insuperáveis, mas nossa esperança deve estar na força de Deus. Mesmo quando nos templos pessoais, nossas vidas, famílias, comunidades parecem destruídos, Deus promete restauração. E mais tarde foi exatamente isso que Ele fez. Então entrega para o Senhor. E calma e clama
um renovo, um novo dia está para chegar. Uma nova canção está pronta para você cantar. Tenha paciência, tenha calma. Versículo 7 e 8 agora. Atearam fogo, olha só, gente. Atearam fogo ao teu santuário, derrubaram e profanaram a morada de teu nome. Disseram em seus corações: juntos vamos oprimi-los? E incendiaram no país todos os lugares de encontro com Deus. A violência e a destruição de Jerusalém foi total. A intenção do inimigo é destruir completamente a presença de Deus na terra. Não tenha dúvida sobre isso. Mas nós podemos aprender a confiar que Deus pode restaurar o que foi destruído. Mesmo na maior devastação, nós devemos resistir às forças que tentam apagar nossa fé, confiando na vitória de Deus. Versículo 9 e 10, gente. Não mais vemos nossas insígnias, já não há profeta, e não temos alguém entre nós que saiba até quando. Até quando, ó Deus, tripudiará o adversário? Blasfemará o inimigo teu nome sem cessar? Eles estão perguntando porque o povo, eles se sentem sem direção, sem esperança de respostas divinas. Mas o salmista, ele clama por justiça, perguntando: até quando o inimigo terá sucesso, Senhor? Até quando? Mesmo quando, gente, parece que Deus está silencioso, ele continua atuando. Precisamos manter a nossa fé na sua soberania. Podemos confiar que Deus ele é justo e que a vitória final será dele. Ele tem tudo sob controle. Não se engane. O que às vezes você precisa fazer? Entregar nas mãos dele e confiar? E é isso que ele está esperando você fazer, mas às vezes você não solta. Então às vezes o agir de Deus demora mais do que você possa imaginar. Porque você ainda está no meio desse processo. Então solta, confia. Versículo 11 e 12. Por que retirais tuas mãos e retens tua destra contra o peito? No entanto, Deus é rei desde sempre. É Ele quem realiza vitórias na terra. Uma declaração de fé. Ele acaba de fazer nesse versículo, na soberania e nas obras maravilhosas do Pai, de Deus. Então, gente, em nossas dificuldades, nós devemos clamar por Deus para agir em nossas vidas. Mesmo nos momentos de crise, nós devemos lembrar das maravilhas que Deus realizou no passado e confiar que Ele pode agir novamente. O nosso Deus não foi um Deus no passado e um Deus agora. Nosso Deus não muda. Ele era, Ele é e sempre será. Entendeu? Versículo 13 e 14. Com sua força fendeste o mar e despedaçastes sobre as águas as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste a cabeça do Leviatã e o serviste de alimento aos habitantes do deserto. Bom, você já ouviu falar do Leviatã? Gente, na Bíblia, o Leviatã, ele é um monstro marinho poderoso, muitas vezes associado ao caos e à força destrutiva do mar. Ele é uma criatura de grandes proporções. Frequentemente, ele é descrito como uma característica de dragão ou serpente marinha, algo meio híbrido. No livro de Jó, o Leviatã ele é apresentado como um ser imponente, com uma força inigualável e uma aparência assustadora. No livro de Jó 41, o Senhor mostra a sua superioridade sobre o Leviatã e a incapacidade do homem de controlá-lo. Só Deus pode. O Leviatã, só Deus pode combater e dominar.
E tem um autor chamado Thomas Hobbes, e ele escreveu um livro, e nesse livro ele diz que nós temos um monstro dentro de nós e que precisa ser domado, e só Deus pode domar o homem, tá bom? Então aqui nesses versículos a referência que o salmista faz é uma referência à libertação do povo do Egito, simbolizando o poder de Deus, tá? Uma referência ao poder de Deus sobre o mal e o caos. Deus, ele é poderoso para fazer milagres e libertar seu povo das mãos do inimigo. Não tenha dúvida. O segredo está em confiar na soberania de Deus sobre o mal, sabendo que ele tem o poder de derrotar as forças do caos, as forças que o Leviatã tem. Só o Senhor pode. No livro de Isaías fala muito também sobre o Leviatã. Leia também o livro de Jó, tá, gente? Você vai entender muito sobre o Leviatã. Versículo 15 e 16. Fizeste jorrar fontes e torrentes e cercar rios impetuosos. O dia é teu, é tua a noite, criaste a luz e o sol. Deus controla, gente, a natureza. A natureza é um símbolo do poder supremo de Deus. Uma afirmação aqui nesse versículo é que tudo pertence a Deus, o nosso Criador. Nós podemos confiar que Deus também tem poder para transformar nossa circunstância. Ele controla o tempo, ele controla a tempestade. E quando a gente reconhece que tudo está nas mãos de Deus, isso traz pra gente a segurança e a esperança, tá bom? Versículo 17 e 18. Os limites da terra estabelecestes. Verão e inverno foram por ti determinados. Lembra-te em teu poder de que o inimigo te ultrajou, ó Eterno, e de que o povo infame contra teu nome blasfemou. O que eles estão fazendo? Eles estão trazendo uma lembrança aqui, tentando trazer, falar para o Senhor que os inimigos estão aqui, zombando dele. Deus, gente, ele é o Criador de toda a natureza. O Senhor é o Senhor do tempo e das estações. Em nossas vidas, nós podemos confiar que Deus controla os ciclos e tempos. Nós devemos orar por justiça e lembrar que Deus zela por sua honra, a honra dele. Então, por mais que a gente está vendo que o inimigo tenta profanar e destruir as coisas de Deus, vai chegar um momento que isso vai ter fim. Vai chegar um momento em que o joio vai ser separado do trigo, tá bom? Vai ter tempo, a justiça do Senhor vai chegar. E em alguns casos, ela já está acontecendo. A gente precisa só abrir os nossos olhos, nos despertar e despertar os nossos ouvidos. Ok, gente? Versículo 19 e 20. Não permitas que seja entregue às feras a alma de tua pomba, Israel. Nem esqueças para sempre a vida dos teus filhos. Considera a aliança, pois os esconderijos do país encheram-se de covis da violência. Então, aqui nesse versículo, gente, o que é? É um pedido de proteção aos mais vulneráveis. Pedido de intervenção divina diante da maldade que só está crescendo. Nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia, que cuida dos pobres e oprimidos. Em nossos dias, também devemos clamar por Deus para trazer luz em meio às trevas. Onde o Senhor chega, o amor de Jesus chega, as trevas saem, porque Jesus é luz. Onde Jesus chega, as trevas desaparecem. Mas tem que estar aqui refletido no seu peito. Quando as pessoas olham para você, elas conseguem ver Jesus refletido na sua vida? É isso que nós temos que buscar, porque
que aonde você chega, com Jesus habitando em você, as trevas desaparecem, entendeu? Porque há poder no nome de Jesus, há poder em Jesus, tá? Versículo 21 e 22, estamos terminando, gente. Não permitas que o oprimido se retire humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Eterno, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti dia e noite. Ok? Então aqui a oração é por uma justiça social, um apelo para que Deus julgue com justiça. Como cristãos, somos chamados a defender os oprimidos e buscar justiça. Confiar na justiça de Deus, mesmo quando os inimigos parecem prevalecer. Mantenha sua confiança firme. E o último versículo, 23. Não ignores o rugido dos opressores, o alvoroço dos que se erguem contra ti e destroem-os para sempre. Bom, aqui, gente, ele está declarando uma confiança de que Deus ouve o clamor do teu povo. Nós podemos sempre recorrer a Deus, sabendo que Ele ouve nossas orações. E o salmista está fazendo exatamente isso. Entendeu? Porque para ele, ó, tá tudo destruído. Mas, mesmo quando tudo parece destruído, Deus é o Senhor do universo. E Ele tem o poder de restaurar. Podemos e devemos clamar a Deus com sinceridade e fé. Lembrar das maravilhas do passado fortalece a nossa esperança. Leia a Bíblia. Deus é justo e misericordioso e espera que nós sejamos justos também. Mesmo na destruição, há esperança e restauração e renovação. Você consegue compreender, meu irmão, minha irmã, do que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo, gente, para vocês que esse Salmo 74, é uma poderosa expressão de dor, questionamentos, esperança e fé. Mas ele nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, podemos confiar que Deus está no controle, ouvindo nossas orações e pronto para agir. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se que Deus, Ele não esqueceu de você. Ele é o Deus que fez o mar abrir, que derrotou Leviatã e que promete restaurar tudo o que foi destruído. Então, que nós possamos, assim como Asaf, manter nossa esperança firme no Senhor, confiantemente, clamando por sua intervenção. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que está sofrendo, com seus amigos, com pessoas que você sabe que precisa dessa palavra. Se inscreva aqui no canal para mais estudos bíblicos como esse, bíblicos emocionantes. Que Deus abençoe riquemente sua vida. Até mais, gente. Tchau, tchau.